Olá! Vocês acharam que a gente não ia voltar? Os amarelinhos voltaram! Então, estamos aqui que a gente resolveu. Muita gente perguntando como é que foi esse caminho de oração, que ideia é essa? Vocês estão doidos? Goiânia, Brasília a pé, por que disso? Qual a motivação? Que deu na cabeça de vocês? Eu achei que era uma caminhada de um dia, tal, etc. Ok. Decidimos então gravar um podcast ou uma conversa entre nós dois, explicando nossos motivos, nossos desejos, como foi essa experiência, para poder compartilhar com vocês, ok? Então, para quem não me conhece, eu sou Rodolfo Martins, Sou Tatiane Ferraz. minha esposa, que aceitou essa loucura desse projeto comigo. Você quer começar ou eu começo? Pode começar. Então, primeira coisa, esse projeto não surgiu esse ano, nem na semana passada, nem no mês passado. Esse é um projeto eu venho desenhando ele há mais de 14 anos, antes de conhecer a Tati até, a gente tá junto. E o que aconteceu? Eu sempre fiz um projeto chamado aqui em Brasília, nos Encontros Jovens, chamado Alavanca, que é um projeto que anda da igreja até o encontro jovem, ou então jovens, rezando. Então, eu tenho uma equipe de oração no encontro jovem, tem uma equipe de oração que fica na igreja, e tem uma equipe que vai da igreja até o encontro jovem, chamada Alavanca. Eu passei muito disso, eu devo ter feito umas 20 a 30 alavancas no mínimo nessa minha vida. E aí, o que eu decidi? Que eu queria fazer uma alavanca maior de Goiânia para Brasília. Bem assim. E aí fui desenhando isso durante anos e anos. Aí quando eu comecei a namorar com a Tati, eu falei desse desejo. E ela, não, você não vai sozinho, você não vai sozinho, você não vai sozinho. Eu falei, mas eu não quero chamar ninguém. É uma experiência de oração. Não, você não vai sozinho. Aí eu fui desenhando. E aí fui desenhando as paradas de Goiânia a Brasília. Então a gente saiu da igreja São Francisco de Assis, lá em Goiânia, no setor universitário, e fomos até o Santuário Santo Antônio, aqui na 911 Sul, em Brasília. Por que esses dois pontos? Primeiro que minha paróquia é a Santo Antônio, que eu frequento, que eu vou sempre, e ela virou um santuário, e até foi bom porque deu a ideia de uma peregrinação, a primeira peregrinação ao meu santuário. Descobri isso na chegada, tá? Mas aí, e a São Francisco também é da mesma congregação da Santo Antônio, só que fica em Goiânia. Então a gente saiu de lá, eu mapeei durante 5 idas a Goiânia, eu ficava vendo os pontos, locais, eu queria fazer em 5 dias, né? Mas a gente fez em 6, tá? Já já a gente chega nesse ponto. E aí o primeiro dia era mais pesado, os outros iam ser mais leves. Ok, decidiu. Era para ter acontecido ano passado, porque eu faço meu cronograma do ano todo no final do ano. Então era para ser ano passado, Tati me enrolou. Não, na verdade, tem 2 anos que você fala que quer fazer assim. Ano retrasado você já pressionou, eu falei, não, vai ser. Aí, em 2023, você me pressionou, eu falei, não, 2024. Aí, em 2024, eu falei, não, 2025. Aí você falou, e não, se não foi 2025, se você não for, eu vou sozinho. Pronto. E Então, aí eu tive que ir. e a gente ia fazer umas caminhadas de 10, 20 km aqui em Brasília, né? Só que Brasília tudo é plano. A gente esqueceu desse pequeno detalhe. Que aqui é plano, a gente faz 20 km, mas é plano. Ah, tem uma subidinha ou outra na Asa Norte ali no Eixão, mas é plano. E de Goiânia para cá, só parece que 70, 80% é subida, A subida. sem parar. Então, qual foi o percurso? Paróquia São Francisco, em Goiânia, ao Santuário Santo Antônio, em Brasília, tá? Dá 202 quilômetros, mais ou menos, andando, né? E como é que aconteceu? Eu vou contar qual foi, o que a gente fez, depois a gente conta cada dia detalhado. Mas o primeiro dia a gente fez Brasília, a gente fez Goiânia a Anápolis. Segundo dia, Anápolis a Abadiânia. Terceiro dia, Abadiânia a Alexânia. Quarto dia, Alexânia até a divisa do DF, entre Engenho das Lajes e aquele posto fiscal que tem ali. No quinto dia, a gente fez da divisa de Brasília com Goiânia até. Era para ser até Samambaia, mas a gente foi até Riacho Fundo, tá? E o último dia, o sexto, a gente fez do Riacho Fundo
até Asa Sul, tá? Foi isso, não foi? Foi. Tá. Como é que foi essa caminhada? A gente aí perguntava, Rodolfo, foi propósito, foi promessa, foi dívida? O que foi que te levou a fazer isso? E a motivação foi simplesmente poder orar, poder ter um. Eu já tinha feito um retiro de silêncio há uns 2 anos atrás, que eu fui para o mosteiro, fiz um retiro de silêncio, achei a experiência sensacional. E eu queria ter outra experiência sensacional de oração. Então, foi querer ter uma experiência de oração. Esse foi o meu desejo. Então, a gente veio de lá, a gente rezava terços, ouvia louvores. O que a gente fazia? A gente ficava rezando texto, às 15 horas a gente rezava o texto da misericórdia, e entre uns textos e outros a gente ficava ouvindo louvores, músicas de igreja, e era isso. Tinha momentos de silêncio, que ninguém queria falar É, um com o outro. Tinha momento de conversas entre a gente. é importante falar que o Rodolfo esqueceu que a gente foi de ônibus. Na quarta-feira à noite, né, a gente foi de ônibus até Goiânia, dormimos em Goiânia, para sair cedo, né, na Isso, quinta. isso. E aí a gente fez os primeiros 30 quilômetros, a gente fez em tempo recorde. Quando deu meio-dia, a gente já tinha feito até Teresópolis, que era 30 quilômetros. Mas, em consequência disso, a gente teve bolhas nos pés até os olhos. Assim, o pé ficou acabado. E a gente demorou o mesmo tanto de tempo que a gente demorou para fazer 30 quilômetros, a gente demorou para fazer 20 quilômetros finais do primeiro dia. E isso foi uma coisa que a gente não se atentou, porque o normal, que dizem lá no caminho de Santiago de Compostela, no caminho de Aparecida, Real, que você deve andar no máximo 30 por dia. E ao andar 50, a gente estragou nossos pés. Aí os outros dias foram mais sofridos por causa disso. E também no primeiro dia, acho que a gente se programou mal, não sei. A gente saiu, primeiro que a gente saiu muito cedo, então não pegamos café da manhã no hotel. Achamos que ia achar uma lanchonete, alguma coisa no caminho. Não achamos nada na saída de Goiânia aberta, nada, nada, nada. Então a gente tinha um saco de biscoito, de polvilho, e foi o que sustentou a gente durante os primeiros 30 quilômetros. Ah, tinha também as barrinhas, a gente Barra levou de cereal. as barras de whey protein. E como a Excelente. gente pensou que a gente ia parar para tomar café, a gente só saiu com a água da garrafa, que tinha 700 ml. Então, ainda os primeiros 30 quilômetros foram, assim, com pouca água. Acho que isso que acabou muito com a gente. Chegamos para almoçar, mais ou menos meio-dia e meio, já tinha andado uns 30 quilômetros, mas com bastante sede, bastante fome e com os pés machucados. Vale ressaltar que um dia antes de sair, eu mandei um ofício. As pessoas pensam que ele fez na loucura tudo. Não, eu mandei um ofício para a Polícia Rodoviária Federal, tá? Por e-mail, com cópia para o bombeiro do DF e do Goiás, né? Por que disso? Porque se acontecesse alguma coisa, a gente tinha algum suporte, se precisasse, tá? Então a gente fez um ofício, eu fiz um ofício, mandei para eles, tudinho, para resguardar se acontecesse. Agora, no primeiro dia, quando eu cheguei em Goiânia à noite, do outro dia, eu fiquei assim, meu Deus, o que eu inventei, né? Me deu medo, mas me deu medo, me deu medo, e eu fiquei calado, não falei pra Tati que eu tava com medo, mas eu fiquei com medo no primeiro dia. E no final do segundo dia, o segundo pro terceiro, a gente tava em Anápolis, pra ir pra Badiânia, deu vontade de desistir. Até o terceiro dia eu tava com vontade de desistir. Até o terceiro dia eu tava com vontade de desistir. Todos os dias eu acordava com vontade de desistir. Quando eu saía, tudo bem, mas até sair era uma vontade de desistir. Falei, pra que isso? Canseira é essa? Né? Então, no primeiro dia, a gente andou bastante. E foi no primeiro dia que a gente abriu a caixinha de intenções ou foi no segundo? Não, não. Acho que foi no primeiro. E a gente foi rezando por todo mundo que a gente lembrava. E quem pediu oração, A gente abriu uma caixinha, né? a pessoa mandava pelo Instagram, no WhatsApp, a gente rezava pela intenção da pessoa. Ou seja, a gente rezou para muita gente que pediu, para muita gente que não pediu. A gente pediu graças para nossa família também, para a gente, para dar força à caminhada. Então, assim, é uma experiência profunda de oração, eu achei. E esse caminho de oração que a gente fez, tem um logomarca bonitinho, ó, vocês verem. A ideia é um projeto, não para todo mundo vir de Goiânia para Brasília, mas para a gente fazer caminhadas pequenas de 30, 40 quilômetros perto aqui de Brasília, para rezar em grupo, né? Porque assim, imagina, não dá para vir 30 pessoas de Goiânia a Brasília.
pela estrada, que a gente tumultua o trânsito, tudo. Então a gente pode fazer aqui perto algumas caminhadas de oração para as pessoas se reconectarem com Deus, né? Eu acho que o grande lance é a gente poder se reconectar. E o mais legal é que a gente teve várias coisas que aconteceram nesse percurso. E a gente não sabe o dia certinho, o horário, que eu não vou lembrar os horários certinhos. A Tati anotou algumas. Conta algumas, amor. A gente estava descendo uma rua lá na BR, e aí de longe eu vi um touro que tinha acabado de pular a cerca, com um chifre enorme. E aí eu falei, vamos atravessar a BR, que a gente estava andando contra o trânsito, né? Contra o fluxo do carro, justamente para o carro ver a gente, qualquer coisa, a gente poder correr, né? Assim, se viesse algum acidente, alguma coisa. Aí a gente foi para o outro lado e o touro não parava de olhar para a gente. Mas graças a Deus não aconteceu nada, a gente conseguiu sair ileso. É importante lembrar que a gente levou um cajado, então cada um tinha um cajado. O cajado é importante em qualquer caminhada, tá, gente? Porque ele dá apoio pra gente. As pessoas não dão muito importância para isso, mas o cajado dá apoio. E outra coisa, era a única coisa que a gente tinha contra o boi. Se o boi viesse, a gente tinha. Touro, boi, sei lá. A gente tinha a única coisa que a gente tinha era o cajado. E agora, além do touro, o touro deu mais medo, mas eu também tinha medo dos cachorros, sabe? Tinha muito cachorro de rua que aparecia, mas graças a Deus eles chegavam na gente abanando o rabo, a gente ficava mais tranquilo. Mas na mesma hora a gente já pegava o cajado e já ficava com ele pronto. Qualquer coisa, né? A gente tinha um cajado para se proteger, mas nenhum atacou a gente, não. Outro ponto que acho que foi no terceiro dia, de repente, vi um ônibus lá da frente, um ônibus, um caminhão, não sei o que era. Sei que viu fazer um barulho, pau! Estourou o pneu dele, aquela parte fora do pneu, saiu todinho, voou. Foi um barulhão que eu tomei um susto, ainda bem que foi longe da gente. E toda vez que um caminhoneiro queria falar com a gente, queria buzinar, né? E quando o caminhoneiro buzina do nosso lado, era um pulo também pra gente. Eles buzinavam para dar tchau, para acenar pra gente, mas a gente levava muito susto. E fora que o barulho para andar na BR é muito alto, assim, a gente não conseguia às vezes conversar um com o outro, ouvir, a gente fazia oração, cada hora um rezava, Ave Maria, era difícil ouvir quando ele tinha terminado para eu começar, de tão alto que é o barulho dos carros. Porque não só o barulho, né? Porque a gente tinha um chapéu, que a gente não foi de boné, a gente foi aquele chapéuzinho de pescador, meio tactel. Passava um ônibus ou passava um caminhão, ele voava. Eu passei o caminho todo segurando o boné pra gente. Ele vinha, botava assim. Aí na próxima vez eu vou de boné, porque eu não tenho essa paciência toda de ficar. Ela adorou porque eu não esquento a cabeça, mas nosso chapéu de pescador, aquele tactel, ficava voando, porque era na beirando a BR. É diferente de outras caminhadas que costumam ir pela estrada de terra, então tem menos movimento de carro, tem mais silêncio. A nossa não, era um barulho de carro eterno, assim, né? E o que foi legal também que muita gente via a gente na estrada, né? E falava, a gente estava a primeira noite quando a gente chegou em Anápolis, a gente estava esperando que a gente parava na BR, aí pegava um Uber até o hotel, em Anápolis não tem um na beira da estrada, a gente não achou nenhum. E depois voltava no outro dia no mesmo lugar, né, para poder continuar a caminhada. Aí a gente estava esperando o Uber ali, sentadinho, e veio um cara falar que tinha visto a gente passar entre Goiânia e Anápolis. Não, vocês estão andando tem tempo, em que de manhã, foi à tarde, eu vi vocês passando. Aí a gente foi explicar, e todo mundo queria saber, e todo mundo falava muito do caminho também de Trindade. De Trindade, porque ali, do lado de Goiânia, tem Trindade, que tem o Divino Pai Eterno, tem a peregrinação para lá. E aí todo mundo achava que a gente estava indo para lá, e a gente estava vindo ao contrário, né? Então todo mundo, e várias histórias que o pessoal ia para Trindade, andava 80 km no mesmo dia, 50 km no mesmo dia. Ou seja, o nosso foi fichinho, eu achei, assim. Lógico que o nosso foi vários dias, né? Mas eles andaram. E a gente, além de o pessoal falar com a gente, ou a gente para no restaurante, alguém via a gente, teve o pessoal que cortava grama, por exemplo, na BR, que a gente passou, eles ofereciam água, você não quer água, tal. Então a gente teve muita caridade com as pessoas, tiveram muita caridade, muito apoio com a gente. A gente teve também amigos nossos que passaram, que a gente não viu, aí passaram do outro lado da avenida, buzinaram, aí eu levantei a mão, mas não tinha visto quem era, depois voltou, parou e deu um abraço na gente, que isso foi legal. Tinha gente que comentava no Instagram, Rodolfo, te encontrei, eu vi vocês passando lá.
Então, assim, a gente tem vários apoios, assim, de gente. E tinha gente que todo dia falava com a gente no Instagram, falando que tá orando pelo nosso caminho, pela nossa vida. Então, assim, a gente às vezes fica pensando que é difícil pedir as coisas. E talvez você pedir oração para o outro não custa nada. E você deixa de pedir sua intenção para o outro rezar por ti, orar por ti. Então, o que eu aprendi muito foi que as pessoas, quando você tiver uma dificuldade, sua oração não estiver sendo atendida, talvez, ou esteja fraca, você peça para o próximo, peça para o seu amigo, peça para alguém que você acredite que tem uma oração forte, mas peça. Muita gente pediu para a gente e a gente pediu para muita gente também. Então, a gente recebeu oração e demos oração. Então, se um dia você estiver fraco em alguma coisa, eu sugiro que você peça oração para alguém, né? Peça que alguém interceda por você. Acho que agora a gente podia falar dos hotéis, né? Ah, ó, os hotéis, a gente só tinha reservado o primeiro hotel, que é o de Goiânia, que a gente chegar na quarta pra gente dormir pro do dia. O de Anápolis, a gente queria um na beira da BR, mas tava lotado há dias, a gente não conseguiu nem mais agendar nele. Então, por isso que a gente agendou dentro da cidade. Todos os outros foram na beira da BR, mas no primeiro dia, hotel bom, segundo dia, hotel bom, o de Anápolis foi bom, o de Abadiânia, meu Deus do céu, a gente não achou nenhum hotel. E aí achou um hotel lá, a gente entrou, hotel simples e tal. Quando a gente entra no quarto, o banheiro alagado, sujo. Aí foi um desânimo. Nossa, meu Deus, que desânimo. Cansado, que desânimo. Foi desânimo. A gente tomou banho, um banho assim, rápido, com nojo do banheiro. Dormimos rápido, acordar rápido, no outro dia acordar e sair. Então, um café, foi o dia que a gente tomou café no Gerivar, de manhã cedo. Pelo menos isso animou, gente. Pelo menos, mas foi punk. Que hotel foi aquele? Já nos outros lugares, não. O de Alexânia foi bom. E aí, entre a Alexânia e a Divisa, que a gente anda 30 quilômetros, que o primeiro dia a gente deu 50. Deu 51, na verdade. No segundo dia era 36 até a Badiânia. E a Badiânia e a Alexânia eram 32. Agora, de Alexânia até o nosso próximo hotel seria 46, só que a gente não teve condições de ir no 46, então a gente diminuiu para 30. E esse 30 dava num posto, no posto fiscal, lá logo depois das 7 curvas. Só que lá não tem hotel, não tem onde dormir. Então o que a gente fez? A gente combinou com um taxista de buscar a gente lá às 5 da tarde, e a gente não sabia se ia ter sinal de celular lá. Então o que eu falei? Quando é 5 horas da tarde, você sai para buscar a gente. Quando você encontrar a gente na BR, você pega a gente. E a gente voltou, então, ou seja, a gente dormiu 2 noites no hotel em Alexânia. No dia que a gente chegou em Alexânia e no outro dia. E aí, no outro dia de manhã cedo, ele levou a gente até esse ponto, perto da divisa, que é esse posto fiscal. E dali a gente continuou, que a gente ia dormir em Samambaia. E aí, a gente falou, aí tinha dado 30 km, a gente viu que estava claro ainda, que no primeiro dia, o segundo a gente chegou de noite. E quando a gente chegava de noite, davam canseira, ficavam tristes, assim. Os outros dias a gente chegou de tarde. Quando viu que tinha estava claro ainda, a gente falou, vamos até Riacho Fundo, que tem um hotel na beira da estrada. Isso já era o 5º dia. No 5º dia. E a gente faz em menos tempo o último dia. E deu certo. Aí o hotel do Riacho Fundo, Roma, era bom também. A gente fez nesse dia 35. Nesse dia foi 40. 40, que aí ficou sobrando 15 para o último dia, que por acaso casou da gente chegar na terça-feira, que é dia de é o dia que é feita as orações de Santo Antônio, missa de cura, tudo lá. A gente chegou 11 e pouco, 11h40, mais ou menos na igreja, e tem missa meio-dia e 15. Então a gente chegou e conseguiu participar da missa. Foi. Isso aí foi assim, foi providencial. E nesse último dia até, entrando ali perto do cemitério, encontrei um amigo meu, o Felipe, de carro. Aí ele, vi vocês, tal. E aí no final ele manda mensagem pra mim assim, ou vontade de botar você na caçamba e te levar até a igreja só pra anular você ter que fazer tudo de novo. Eu falei, eu matava ele se ele fizesse isso. Encontramos também outro amigo, né, em Parque que parou pra dar um abraço na gente. O Marcelo Saião parou, falou com a gente. O Glauco Aline, 2 dias, foi no terceiro dia. Beira Sai, estavam indo para Goiânia. Eles estavam indo para uma pescaria, um lugar ali perto, e pararam deram a volta para falar com a gente. E teve o Marcelo Saião, e teve esse amigo, que é o Felipe, amigo do Rodolfo. Teve uma amiga sua, acho que a Isabela. A Isabela, que deu um oi. A Poliana, que passou pela estrada e viu a gente, mandou mensagem.
Era que a gente foi legal vendo. encontrar. E assim, a gente não, esse pessoal não sabia, foi, a gente só divulgava no Instagram. É. Coincidência mesmo. E no primeiro dia, como a gente cansou muito, a gente, nos dias seguintes, a gente fez uma estratégia de a cada 5 quilômetros parar, uns 10 minutos, 15 minutos. Para Andava descansar, assim, parava, sentava no chão. ficava Se velho. tivesse, a gente tentava parar nos postos, se tivesse. Mas se não tivesse, a gente levou uma toalha, botava no chão, sentava, esticava um pouco, bebia uma água, às vezes deitava um pouquinho, para não se quebrar como a gente fez no primeiro dia. Né? Isso foi uma estratégia. Outra estratégia é que a gente fez umas camisetas reluzentes, com uns negocinhos aqui, atrás tem um negócio que bate o farol, pisca. Por quê? A gente tá andando no BR, né? Para andar em BR, as pessoas têm que te ver. Por isso que a gente fez amarelinha, a gente fez manga comprida e manga curta. Eu levei, e aí, mas a gente andou mais de manga comprida que manga curta. Todos os dias eu andei de manga É, comprida. eu andei 2 dias de manga Porque curta e ajudava até por 3 causa do comprida. sol, né? Não É, queimar muito. Pegamos chuva também, por é. incrível que pareça, um Mas dia, não, um mas bem pouco. chuvisco. E ela falou: não precisa levar capa de chuva, não, não precisa levar capa de chuva, não. Eu falei: aham. Levei uma pequenininha escondida e minha mochila tem uma capa de chuva, né? Então, quando a gente tá saindo do fixo ali perto de Abadiânia, na entrada de Abadiânia tem um fixo. Começa a chuviscar. Eu falei: meu Deus. Aí eu peguei a capinha de chuva, dei pra ela e cobri minha mochila. Ah, chuviscou, só chuviscou, nem chegou a Bem molhar pouquinho. tanto. E a gente conseguiu. E o que que a gente levou? A gente levou uma mochila de 20 litros, pequenininha. E uma mochila deve ter 12 a 15 litros, Que aquela foi só. comigo, né? Foi com ela. Aí a minha mochila tinha todas as roupas, ficavam na minha mochila. A gente resolveu levar uns popete, aquela sandália, Não, que não nem vale a usamos. pena, era melhor ter levado chinelo. Além de ter tamanho, nem usamos, porque se a gente dá bolha, você não consegue prender ela Eu não nada. usei porque desde o primeiro dia eu tive bolha e eu tentei colocar ela até, mas machucava muito. Ficava em cima da É. bolha, não dava para E usar. na mochila dela ia a parte de higiene, e aí as barrinhas, a maioria estavam nela, e a farmacinha, tá? Importante. Vai caminhar, leve farmacinha. A gente levou antialérgico, Band-aid, band-aid de vários tamanhos, grandes, pequenos, para várias áreas. A gente marcador. levou uma pomada, tipo gelol da vida, só que em vez de ser spray, pomada, de assadura, vaselina, remédio para dor de cabeça, Dorflex. Então a gente levou uma farmacinha pequenininha, que foi o que salvou a gente. E eu levei um kit de costura, aquele portátil, que eu fui escoteiro, né? Então eu gosto de fazer essas coisas. Foi a sorte, que no segundo dia, a gente deu mole até. No primeiro dia, a gente chegou com o pé com bolha, devia ter estourado as bolhas, não estouramos. Mas chegou em Abadiânia, estouramos todas as bolhas. Todo dia à noite chegava, tinha Estourava as bolha, bolhas. estourava a bolha. Que era menos uma dor no dia seguinte, tá? E a gente tinha álcool também, tá? É bom lembrar que a gente sempre leva álcool também. Então eu esterilizava a agulha sempre antes de furar a bolha, E é né? isso. E eu senti muita dor acho que dos primeiros 10 quilômetros, meu pé já tinha uma bolha lá, formou uma bolha. Eu senti dor desses primeiros 10 quilômetros até o final, todo momento. Tomava remédio de dor, mas não adiantava. Sinceramente, eu não sei como eu consegui. Pensava em desistir todos os dias à noite. Eu não vou dar conta amanhã. Mas aí enchia de remédio para dor e ia embora. Mas a dor, além da dor muscular, a dor maior era a dor nas bolhas mesmo, que a dor muscular você dá conta, toma um Dorflex e vai embora, mas a dor das bolhas no pé realmente machucava, era muito forte. Agora, quais são os próximos passos? Não sei, a gente não tem nada programado. O que eu acho que a gente talvez fazer um caminho, eu queria fazer aquele caminho Aparecida ainda, talvez Santiago de Compostela, tal, não sei, mas o de Aparecida eu queria fazer. Tem vários tamanhos, tudo. E quem pensar em fazer alguma peregrinação ou alguma caminhada, tal, importante lembrar sempre da segurança e do planejamento. A gente planejou e sofreu isso tudo. Imagina se a gente tivesse planejado, tá? Exatamente. Então a gente tinha um checklist das locais, datas, quilometragens de cada ponto, e a gente ralou isso tanto. Então você tem que estar programado. Outra coisa importante que a gente fez, a gente criou um grupo no WhatsApp da comunidade da família, que só a gente podia falar. Mas onde a gente chegava, a gente mandava mensagem para eles, para acalmar as pessoas que estão longe, saber onde é que Localização. estão. Então a gente mandava foto, mandava os vídeos, botava no Instagram também, botava localização em tempo real às vezes para eles, tá? Então, comunicar às autoridades é importante,
fazer um grupo da família ou pessoas confiáveis também é importante, né? Se acontecer alguma coisa, alguém puder ir te resgatar. É importante você levar a mochila, sua mochila ter os equipamentos necessários e não levar nada que não precise. A gente ficou 6 dias, levamos 4 camisetas. A gente chegava, trocava por outra camiseta igual a essa para comer. Ou seja, a gente lavava, os 2 primeiros dias a gente lavou a camiseta. Em vez de levar 4, podia levar 3. E lavava mais um dia a camiseta, para não ter que A gente ia carregar. com ela do lado de fora da mochila pra ir. Se ela não secava, a gente botava pendurada na mochila, que durante o caminho ela secava. Ela, cueca, calcinha, tudo secava ao ar livre, tá? Então, essa foi a nossa história. Eu vou propor para vocês, em breve, um caminho de oração menorzinho, aqui em Brasília mesmo. E aí eu ponho aqui, e aí quem quiser participar, a gente combina, tá? Eu vou botar, talvez tenha uma taxa para a gente fazer uma camiseta para chamar atenção, assim, para ninguém ser atropelado, nada disso, tá? Mas não é o objetivo desse nosso projeto não é ganhar dinheiro, é sim orar, tá? É fazer um grupo de oração forte que reze pelas pessoas. E aí? Mas eu tenho que agradecer ela por ter por ter ido comigo, né? Ter coragem de ir comigo. Não quis deixar eu ir sozinho, teve coragem. Então, eu agradeço você, porque foi fundamental. Acho que sozinho eu tinha mais medo ainda. Eu sou medroso, as pessoas acham que eu não sou, mas eu sou medroso. Cachorro na rua assim, eu não sou. Eu gosto de cachorro, mas quando eu vejo um cachorro solto assim, ó, pode ser o tamanho que for, eu fico assim, pô, vai querer morder, vai querer brincar. E eu, né? Então, obrigado por ter topado comigo essa e vai ter mais. Tá bom? Gente, obrigado. Qualquer dúvida, vocês põem aí embaixo, aqui, que a gente responde, a gente dá dicas. Quem quiser nosso roteiro, a gente dá. Mas Goiânia, Brasília já tá ticada pra gente. A gente não vai de novo. Vamos em outros. Tá bom? Obrigadão e até mais.